Rapaz, esse negócio de gravar vídeo dá muito trabalho. Fala galera, Chablé aqui, tudo beleza? Nós começamos uma série de vídeos falando sobre audiovisual e nós iniciamos sobre a criatividade. Então nesse vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre os 3 passos para iniciar no audiovisual. Roda a vinheta. Bom, a gente tem uma compreensão de que audiovisual é tudo que a gente vê e escuta. E aí aquela confusão de que fotografia era audiovisual, pintura é audiovisual, teatro é audiovisual. Se você olhar na prática, tudo é audiovisual. O cinema, o teatro, a televisão, o desenho, o quadrinho, enfim, tudo é audiovisual. Mas na verdade o termo audiovisual passou a existir para denominar peças que fossem de produção de vídeo que não sejam para cinema. Com a explosão da internet, dos vídeos na internet, no YouTube, por exemplo, e em outros canais de streaming, esse termo audiovisual passou a ganhar muito mais sentido, porque você passava a produzir vídeos que iam ser veiculados em mídias que não eram tradicionais, como a televisão e como o já famoso cinema. Mas a gente acabou arredondando o termo para definir quem produz vídeos que não vão para o cinema como produtores de audiovisual. As linguagens são diferentes, os tipos de produções são diferentes, o tamanho do orçamento das produções é diferente. O fato é que o termo acabou existindo para englobar uma nova profissão, que é a que a gente acaba exercendo hoje. Mas a gente veio aqui para falar sobre os 3 passos para você iniciar no audiovisual. Então vamos lá. Passo 1. Storytelling. Primordial de toda produção de áudio e vídeo é saber contar uma história. Storytelling é um dos assuntos mais importantes da produção audiovisual, porque é a partir daí onde tudo começa. Não adianta você ter uma mega produção, não adianta você ter grana para equipamento, luz, câmera, lentes fantásticas, se você não sabe contar uma história. A partir da história, a partir de como você conta essa história, é que toda a produção se desenrola. Então, primeira coisa para você começar no audiovisual é estudar sobre contação de história. E aí existem coisas simples, passos simples que você vai poder fazer, como por exemplo, ler bastante, assistir bastante filmes e começar a anotar as nuances entre cada produção diferente. Por exemplo, se você assistir um filme infantil, vai perceber que existe uma métrica de contação de história para crianças que é diferente da métrica de contação de histórias para adulto. Então, cada vídeo, cada produção traz uma linguagem da contação de história que vai alimentando a sua bagagem para que você possa entender como entregar aquele conteúdo, como entregar aquela história, como contar da melhor maneira aquela história. Passo número 2, ter algum equipamento de captação de áudio e vídeo. A gente recomenda que você tenha uma câmerazinha, pode ser uma câmera de entrada, com uma lente que já vem nos kits, não precisa ser desse fabricante e não precisa ser esse modelo, mas uma câmera que te entregue uma qualidade razoável de vídeo e que também possa fazer a captação de áudio nela mesma, já vai servir demais para que você possa começar as suas produções. Com o tempo você vai agregando e aí você pode ter mais uma câmera com mais outra lente, você pode ter equipamento para captação de áudio, luzes, até chegar num ponto que você tenha o equipamento suficiente para criar ambientações bonitas e deixar suas produções cada vez mais com a cara de produções grandes, vamos dizer assim, com uma qualidade profissional. Eu recomendo que você possa começar com o seu próprio celular. E quando eu falo com o seu celular, você não precisa trocar de telefone. Você pode começar com o que você tem. Os requisitos mínimos são filmar numa resolução de pelo menos 1920 por 1080 e, claro, o microfone do próprio telefone está bom para captar bem o áudio. E aí você vai usar a manha de procurar os melhores ambientes, os melhores locais para captar o seu vídeo e o seu áudio sem ter muito problema de interferências de barulhos externos. Dá para você trabalhar inclusive profissionalmente usando o celular. Existem alguns aplicativos muito legais, inclusive gratuitos, que você pode instalar no seu celular para fazer a própria edição do vídeo já direto no celular. Ou seja, dá para você começar com o que você tem aí na mão. E 3,
tenha boas referências. O que eu falei no passo 1, para você saber contar uma história, é preciso você conhecer sobre histórias e conhecer sobre outros contadores de história. Quando eu era criança, eu gostava muito de sentar em rodas com adultos, porque eu adorava ouvir as histórias dos adultos. Quando eu estava na casa da minha avó, ela sempre contava histórias da família, contava histórias da igreja e tal, e eu achava muito interessante a forma como ela criava os próprios roteiros. Lembrando que tudo que a gente vive vai sendo acrescentado, sendo colocado ali na nossa livraria e vai criando, vai virando uma bagagem, né? Essa bagagem ela serve para alimentar a nossa criatividade na hora de criar as produções. E ela é essencial para que a gente possa buscar como referência na hora de aplicar um conteúdo. Ouça bastante histórias, leia bastante livros, converse com o maior número de pessoas que você puder conversar, escute bastante, preste atenção na forma como as pessoas contam as suas histórias, na forma como as pessoas interpretam as suas histórias. Tinha um amigo na infância que ele sempre gostava de narrar os filmes que a gente assistia na sessão da tarde, né? Quando passavam filmes de luta, Van Damme, Bruce Lee e tal, ele fazia toda a encenação das lutas, dos golpes, fazia os efeitos especiais e eu achava aquilo fantástico. E isso é uma forma de você contar a história. Ele fazia a interpretação própria do roteiro do filme que ele tinha assistido e contava de uma forma própria pra gente. Da forma como ele contava, meio que gerava as imagens assim na nossa cabeça e a gente acabava visualizando como os atores tinham se posicionado nas cenas lá que ele narrava. Então eu queria deixar uma dicasinha rápida para que você possa assistir filme de animação com uma técnica bem legal. Não sei se você vai encontrar em Netflix, por exemplo, mas talvez você encontre em algum site para download, chama Metropia. Esse filme tem um estilo de animação bem peculiar, muito interessante. Parece um pouco de recorte, assim como se tivessem recortado o rosto dos personagens e colocado em um corpinho diferente e tal. Ele tem uma animação meio parecida com stop motion. Tem um enredo muito interessante sobre controle populacional e como o governo direciona a gente para algumas ações. É muito interessante, vale bastante a pena ver, principalmente para entender a narrativa, como o diretor consegue contar aquela história de uma forma que o filme não fica chato e ele vai te prendendo a cada instante do filme em que os mistérios vão se desvendando. Vale muito a pena. É isso, eu queria finalizar por aqui, mas dizer que esse assunto não para, ele continua lá no clube de membros. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre como iniciar no audiovisual e se aprofundar em cada um desses passos que eu citei aqui no vídeo, eu convido a você a se inscrever no clube de membros. Por apenas R$ 4,99 por mês você tem conteúdos exclusivos produzidos só para os chablitos. Então clica aqui embaixo, já se torna um membro e vamos continuar esse assunto lá. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com a galera. Não esquece que na descrição do vídeo tem uma lista de canais que são parceiros nossos e eu faço questão que você os conheça. No mais, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, venha fazer parte da nossa família e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!